Sabe, gente, encontrar paz no momento da dificuldade, no momento da aflição, no momento do açoite, no momento da afronta, nos é difícil, na condição humana. Mas, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, cumprindo a vontade do Todo-Poderoso, conforme Jesus nos ensinou, e sendo guiados pelo Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade, nós encontramos uma paz que excede todo o entendimento humano. E o que isso quer dizer? É difícil compreender tamanha paz em determinados momentos da vida. Isso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versículos 16 até o 34, nos é ensinado. Por quê? Porque ali conta acerca de Paulo e Silas e mais alguns cristãos que estavam com eles em algum lugar, em alguma cidade, e eles ali iam adorar ao Senhor, iam orar ao Senhor. Mas havia naquela cidade uma escrava que era tomada por um espírito maligno de adivinhação. E os donos daquela escrava, eles tinham lucros financeiros através das adivinhações que aquela mulher fazia. E toda vez que Paulo e Silas passavam, aquela mulher tomada por um espírito maligno, então dizia assim: aí vai 2 servos de Deus, e eles vêm até vocês para vos anunciar o caminho da salvação. Por certo, havia na fala daquela mulher, que era tomada por um espírito satânico, uma certa ironia, ao ponto de Paulo se incomodar com isso e, tomado pelo Espírito Santo dentro dele, foi até aquela mulher e ordenou que aquele espírito saísse daquela mulher. E aquela mulher alcançou libertação da parte de Deus por conta da manifestação do Espírito Santo em Paulo. E os donos daquela escrava, então, se enfureceram contra Paulo e Silas porque perderam o seu lucro, aquilo que eles lucravam através da adivinhação que aquela mulher fazia. Então levaram aqueles cristãos aos magistrados, dizendo que eles estavam com costumes, deturpando os costumes daquele povo, trazendo práticas que eles não faziam, que eles não cometiam, e trazendo alvoroço naquela cidade. E logo os magistrados, vendo isso, ordenou que eles fossem presos, mas antes mandou que fossem despidos e fossem açoitados. E assim, Paulo, Silas e os cristãos que estavam com eles foram presos, despidos, açoitados, e diz mais o texto, que eles foram amarrados num tronco para que não tivessem condição de fugir, e ainda assim foi colocado um carcereiro para tomar conta deles ali, naquele lugar, a fim de evitar uma possível fuga. Mas a paz que excede todo o entendimento estava no coração daqueles homens, porque eles não estavam ali por um acaso, eles estavam ali debaixo de um propósito, de agradar a Deus, de servir a Deus. Então eles sabiam que podiam contar com a presença de Deus e sabiam que de alguma forma Deus ia se manifestar e eles não ficariam do jeito que eles estavam. Então estavam em paz e começaram então a orar e a cantar e louvar a Deus. E a presença de Deus se fez tão grande entre eles que os demais presos também começaram a louvar junto com eles. E a presença de Deus atraída para aquele lugar manifestou-se em forma de um terremoto, e esse terremoto provocou que as correntes que o prendiam fossem quebradas, as portas fossem abertas, e ali havia toda a facilidade para que eles fugissem. Mas a responsabilidade do carcereiro em tomar conta era tão grande que quando ele viu aquilo e viu que não ia conseguir evitar a fuga, ele tentou se matar. Mas Paulo falou: não faças tal, porque todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro atônito, vendo o movimentar de Deus em favor da vida daqueles homens que estavam debaixo do propósito de Deus, o seu coração se converteu a Deus por ver o cuidado que Deus tinha com aqueles homens que estavam temendo ao Senhor, que estavam ali louvando a Deus e que estavam debaixo do propósito de Deus. Então aquele homem perguntou: o que eu faço para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem que os açoitou, então levou eles para a casa dele, cuidou das feridas que ele mesmo havia feito em Paulo e Silas, deu a eles uma refeição e foi batizado, ele e a sua casa. Então o que nós entendemos? Quando estamos debaixo do propósito de Deus, nós não vamos impedir que a luta se levante, nós não vamos impedir
que as afrontas venham, porque muitas vezes é permissão de Deus para que o poder dele seja manifesto e haja milagres e operações. Cabe a nós ter a nossa mente sempre enriquecida e sempre em busca da renovação da mente na luz do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos crer e confiar que Deus estará conosco em qualquer situação, em qualquer momento, e por isso nós não precisamos temer a nada, pois Deus se manifestará na nossa vida e cuidará de nós. Então, para mim e para você, hoje fica essa mensagem: os momentos da nossa vida com dificuldade, com açoite, com afronta, com prisão, com desentendimento, com muita coisa que acontece, que haja em nós paz de espírito para entender que tudo tem um propósito de Deus. No fim, qual foi o propósito de Deus? Uma alma foi liberta de demônios, uma pessoa foi liberta de espírito contrário, um milagre se realizou, Deus manifestou o seu poder e uma família toda se converteu. É assim, estando debaixo do propósito de Deus, aconteça o que acontecer, nem eu e nem você ficará no prejuízo, porque o poder de Deus estará sempre ao nosso lado para tomar conta de nós. Tá bom, gente? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Forte abraço.